O Conversas com o Meio dessa semana é um depoimento de um brasileiro que estava na Turquia e testemunhou os terremotos e seus efeitos. Guilherme Brito é professor de inglês e tem 22 anos. Ele é do interior do Piauí. Ele morava em Adana e antes em Antáquia, as duas cidades no sul, próximas da divisa com a Síria. E o Guilherme sentiu o primeiro tremor, depois o segundo, e chegou a ajudar a distribuir alimentos e cobertores nos trabalhos de resgate, naquele frio. Mas foi no avião da Força Aérea Brasileira, já vindo embora para o Brasil, que ele soube que a sua aluna, Ásia, de 6 anos, morreu com a sua família. Depois, ele soube de outros 5 alunos que não sobreviveram. Guilherme conta pra gente de como o povo turco, assim como o povo brasileiro, é caloroso e tenta sempre se ajudar, e de como ele sente saudade e pensa em voltar para a Turquia quando puder. Vem ouvir esse relato emocionante com a gente. Oi, Guilherme, bem-vindo ao Conversas com o Meio, obrigada por nos atender e vamos tentar entender um pouquinho a dimensão do que aconteceu contigo, o que aconteceu com esses 2 países, você que esteve lá. Obrigada novamente por estar aqui com a gente. Por nada, Flávio, obrigado. Eu que agradeço o convite para poder falar um pouco da experiência do que eu vivi lá na Turquia nesse tempo. Guilherme, eu normalmente começo pelo começo, mas dessa vez eu vou optar por começar pelo fim. Eu queria que você me contasse o máximo que você se lembrar e que você, né, que te deixe confortável se lembrar com o detalhe, como foi o momento exato em que você sentiu o tremor, na cidade onde você estava? Então, pinta um pouquinho para mim o ambiente onde você estava. Tá. Eu tinha acabado de mudar para um dormitório, né? Eu estava dividindo um quarto com outras pessoas, mas eu estava sozinho, porque essas outras pessoas eu nem cheguei a conhecê-los, eles estavam nas suas cidades natais, porque era época de férias na faculdade, então eu estava sozinho. Eu tinha acabado de chegar da minha primeira vez vendo neve. Tinha chorado, estava super feliz porque era um dos meus sonhos ver neve. Fui com os meus amigos, a gente teve assim um dia maravilhoso, super cansativo, mas maravilhoso. Eu tava virado, né? O terremoto acontece na madrugada de segunda. De sábado para domingo eu tava virado, não tinha dormido. Fui ver neve, cheguei em casa e comi, muito feliz com tudo que estava acontecendo, e fui dormir. Por volta de 4 horas da manhã, eu sinto todo o meu dormitório balançar. E essa é uma coisa que eu preciso destacar, que meu dormitório ele já é uma estrutura pré-fabricada. Então ele não é de concreto. Uhum. Naturalmente, você já sente uma instabilidade nele porque todo o material é muito maleável. Então eu escutava passo de pessoa acima, a minha cama também já não, ela dava uma rangida, dava uma mexida. Então, o primeiro momento que eu acordo, que eu vejo, sinto as coisas se mexendo, não é tão estranho pra mim. E aí eu passo ali um tempinho, segundos na cama, tentando entender se aquilo era anormal ou se aquilo era normal. Até que eu olho pra porta. E a porta que estava aberta tá fazendo isso, sozinha. E aí eu desço, eu tava numa bicama, né, na parte de cima, sozinho no quarto, sem ter experiência, eu nunca tinha vivenciado um terremoto. Em Antáquia, na minha cidade passada, eu cheguei a vivenciar um terremoto de, eu não lembro quanto que foi a magnitude, mas ele foi assim, 10 segundos. E eu senti Uhum. meu corpo balançar um pouquinho, senti o sofá balançar um pouco, e aí eu até, uma amiga minha ligou pra mim e perguntou, você sentiu? Aí eu falei, eu senti, eu achei que tinha sido o vizinho que tinha ligado a máquina de lavar, e a parede da gente tinha encostado e tinha tremido meu sofá. Ela falou, Uhum. não, eu senti aqui também, eu acho que foi um terremoto. E a gente procurou e viu que foi um terremoto. Porque a Turquia é uma região que tem muitos terremotos anualmente, né? Então, eu fui Isso, pra... desculpa te interromper, Pode você falar. mencionou da cidade anterior, este terremoto da última semana foi em qual cidade? O terremoto foi na minha cidade de Adana. Na Turquia foram, se eu não me engano, 10 cidades. Tá. Mas um dos lugares que mais sofreu impacto foi Hatay. Uhum. Que também é uma coisa que a gente precisa entender, que Hatay é uma cidade e Antáquia é uma província de Hatay. Uhum.
Então, Hatay tem várias províncias, tem Antáquia, tem Esquendero, mas Hatay, como todo, foi destruído. Então, menos de 2 meses atrás, eu estava vivendo em Antáquia. E agora você estava Aí eu mudei para Adana, que foi Adana, uma, que uma também região é que em Antáquia? Tá, também sofreu um terremoto, mas não de forma tão severa. tá. E você estava, o teu dormitório era num prédio? Em que andar? Ou era uma casa Então, térrea? o meu dormitório, ele era um prédio de 2 andares, certo? Eu tava no primeiro. É porque toda a estrutura, ela já é sustentada. Então, tipo, tinha a parte do solo, do chão, que tinha administração, alguns quartos ali. Eu tava no primeiro aqui. Tá, E tinha mais um. certo. E aí, como eu falei, eu senti tudo tremer, desci Viu a da cama, que tava porta? na minha cama, vi a porta, fui em direção à varanda, tirei a cortina e fiquei procurando pra ver se tinha alguém correndo. Não tinha ninguém correndo. Algumas pessoas todas desnorteadas saindo do quarto tentando entender o que estava acontecendo. Aí eu percebi, bom, deve ser alguma coisa atípica mesmo. E aí eu lembro que eu comecei a sentir o chão, assim, do meu dormitório, meio que também balançando muito. Aí eu pego meu sapato, desço, e quando eu vou pra rua, aí eu vejo que as pessoas já estavam concentradas numa área aberta, que tem bem em frente ao dormitório. É uma área aberta, não tem prédio, uma espécie de parque para as pessoas se divertirem, para levarem as crianças. E eu me dirijo para lá, porque eu não tenho turco. Eu sei falar turco, mas eu sei falar o turco para poder viver na Turquia, que eu aprendi lá, vivendo. Eu Uhum. nunca estudei turco. Então, e não tinha ninguém. A Turquia não é um país que fala inglês. Você tem que pensar no Brasil. Então, às vezes você vai na padaria, a pessoa que está na padaria, ela não vai saber te atender em inglês. Então, Uhum. alguns pontos principais da cidade, do país, falam inglês, mas a população em si não fala. Eu cheguei nesse espaço, nesse parque, com as outras pessoas, e aí eu lembro de ter mandado mensagem para uma amiga minha. E aí eu já tinha sofrido um terremoto, a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo, aí eu lembro que ela brincou um pouco, falou assim, nessas horas tu sente saudade do Brasil, né? E aí tudo bem. E aí eu fui falar com uma outra amiga, e eu já tava tendo um pouquinho mais de dimensão do que eu sentia, aí aí você começa a escutar sirene por todo lado da cidade, sirene de polícia, sirene de ambulância, e aí a gente se dirige, e isso fazendo 1 grau lá fora, 1 grau Celsius, e Você teve chovendo. tempo de pôr sapato e de pegar um casaco? Como é que foi? Não, Você estava de pijama? Como é que foi eu, essa tua saída para a rua? eu tava de calça moletom, Uhum. com um moletom aqui em cima, de capuz, e eu saí, deixa eu lembrar, eu não botei sapato, eu saí de chinelo e meia, de chinelo e meia. E lá fora fazendo 1 grau. E chovendo. Então o frio tava muito grande. Aí a gente entrou pra uma salinha, que é a salinha do guarda de segurança. E lá eu tive acesso a matérias do jornal. Só que, tudo em turco. Então, eu não tava tendo dimensão do que estava acontecendo. Algumas A pessoas essa sabiam ler. altura, a essa Pode falar. altura já tinha parado de tremer. Foi um Já tinha tremor parado. Foi 1 minuto. breve, um Foi 1 minuto. minuto. 1 minuto. Tá. 1 minuto. Nesse tempo todo foi isso. De eu acordar, de eu me dirigir lá, de eu tentar entender o que está acontecendo, de eu me dirigir, eu nem corri, eu não saí correndo, porque eu nunca tinha vivido um terremoto. Então você acaba, primeiro não acreditando no que está acontecendo, e depois tentando saber, é isso mesmo? O que é que eu tenho que fazer? Uhum. Então, é meio que o cérebro dá uma congelada. Uhum. E aí depois a gente foi para essa sala do guarda, sentou. Algumas pessoas falavam um pouquinho ali de inglês, conseguiram me traduzir um pouco do que estava acontecendo, mas de uma forma bem assim precária, porque eles não sabiam muito inglês, né? E aí 7 horas da manhã, eu entendi pelo pouco de inglês de todo mundo que era seguro voltar para dormir dentro do quarto. E isso eu fiz. Voltei porque, como eu falei, eu tava virado, né? Foi interrompido o meu sono, então eu tava muito cansado, mais o estresse do terremoto. E geralmente tem, eu não sabia disso, eu descobri também depois, mas geralmente depois de um terremoto tem o que eles chamam de aftershocks. Isso. Que são esses tremores póstumos que são menores. Uhum. Então, pelo que eu entendi, a estrutura do prédio está segura, você pode voltar. E aí Você eu chegou subi. a sentir algum aftershock? Não, espera, que essa é a parte interessante, porque eu subo, eu durmo, eu acordo, eu durmo de 7 até umas 12h30, eu Hum. acordo, falo com a minha mãe por vídeo, desligo com a minha mãe, 1 hora da tarde, tem outro terremoto.
E isso é a parte estranha de tudo que aconteceu. Que eu nem sabia, eu vim saber depois. Depois de um terremoto, não se tem outro terremoto. Se tem aftershocks. Mas a gente teve um terremoto 7,8 e um terremoto 7,7. E esse terremoto de 7,7, que eu tava dentro do quarto e já era tarde, 1 hora da tarde, eu saí correndo. Porque eu já entendi o que era. Então eu saio correndo, desço as escadas. Quando eu tô descendo as escadas, eu vejo o teto mexer. E eu sinto o chão se remoer todo. Mas sabe quando você faz assim com o seu corpo? Eu tava sentindo que o chão tava fazendo isso. E aí, eu lembro de pensar, eu só não quero morrer aqui longe de todo mundo. Porque esse era um dos medos da minha avó. Ela me ligava toda vez falando: Guilherme, eu tenho medo de você estar aí e eu morrer. Ou eu tenho medo de você estar aí e você morrer e eu não conseguir te ver. Então eu desço e vou pro parque. E de novo, eu tenho até um vídeo que eu gravei meu, porque nesse segundo, que eu tava sentindo ainda o segundo tremor. E aí a gente já viu pessoas chegando gritando, chorando, desesperadas, porque eu acho que mesmo quem vivenciava já normalmente terremotos, as consequências não são tão grandes. Então, porque lá você tem terremotos menores. Então quando você vence um terremoto, você fala assim, eu já passei por isso, tá tudo bem. Mas nesse segundo as pessoas já começavam a entender quanta destruição o primeiro deixou. Então o desespero foi maior e mais generalizado. Então você escutava pessoas gritando, e aí mais sirene, e muito mais coisas. E aí a gente ficou na sala de 1 hora até umas 6. Eu fiquei na sala do guarda, até que eu consegui alguém lá do responsável como que fala? Pela organização do dormitório, o responsável pelo dormitório, ele sabia falar inglês, e ele falou, olha, você pode voltar pro seu quarto, porque a nossa estrutura é pré-fabricada, ela não é de concreto. Então ele não vai quebrar, rachar e você vai. Não. Ele vai balançar muito, mas ele é feito para isso. É uma estrutura feita para ser jogada de um lado pro outro. E um pai de um amigo que é professor de inglês, que inclusive trabalhava comigo, esse pai do meu amigo, ele falou para mim que se viesse uma máquina construída para fazer abalo e abalasse aquela região do dormitório, o dormitório não cairia. Então eu volto pro quarto, sozinho de novo, isso umas 7 horas da noite. Tiro a minha cama, boto perto da porta porque eu tava com muito medo de ter outro abalo. Faço uma bolsa com as coisas que eu precisaria levar caso tivesse um outro abalo. Boto água, deito e não consigo dormir. Eu fico acordado até 6 horas da manhã. Porque eu tava com muito medo de dormir e não ser acordado. E não conseguir acordar. Porque eu tava sozinho. Esse pensamento deve ser muito assustador. Quando você esteve na praça, o que você via, além dessas pessoas que você mencionou, né, e das sirenes que você ouviu, já era possível ver algum tipo de construção abalada, destruída, ou ainda era na primeira e na segunda vez? Descreve para mim o que você via de paisagem ali, de cenário. Normal. Esse é o estranho da experiência que eu vivi, porque no primeiro olho, nenhum prédio, eu tinha vários prédios perto do nosso dormitório, tá? Prédios grandes. E as pessoas evacuaram, foram desses prédios pro meu dormitório. Mas não dava pra ver nada. Não teve nenhum prédio que caiu perto de mim, nada, 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 nada. Então pelos os dois terremotos, ali eu tinha uma dimensão de não foi tão sério. Mas aí eu começava a ver as outras cidades no noticiário, né? Embora eu não entendesse tudo. E eu lembro que, assim, quando foi que eu comecei a entender? Foi no terceiro dia que eu entendi como a Dana sofreu. Porque aí eu fui vendo, andando pelas ruas de verdade, eu tipo, tomei coragem de sair. Fui com alguns amigos meus que foram dormir comigo. Uma amiga marroquina e uma amiga ucraniana. E depois um amigo da Colômbia, que ele tava em Hatay. Sentiu tudo acontecer em Hatay, a destruição. Conseguiu sobreviver e foi pra Dana. Então a gente foi buscar ele no alojamento para dormir com a gente, porque o dormitório a gente já tinha entendido que ele era seguro. E aí andando, aí eu comecei a ver muito prédio rachado e prédios destruídos. Em Adana foram 26 prédios destruídos depois desses dois terremotos. Então você via prédio rachado, prédio destruído, pessoas em acampamentos, espécies de acampamentos, alojamentos, tendas. E nessas pessoas com tendas, a gente via assim, o pessoal escavando, porque teve um prédio que foi o primeiro prédio a cair
no primeiro terremoto que muita gente morreu. Hum. Ele foi o primeiro prédio, um prédio enorme, com várias famílias, destruído. E tinha Então, pode falar. uma grande mobilização de equipe de resgate já, ou ainda era o trabalho ali dos próprios familiares? Não, não, não. E como eu te falei, eu não vi a cidade nos 2 primeiros dias, porque eu Uhum, tava com muito medo de sair. uhum. E outra coisa, eu andava pelas ruas da cidade e eu sentia o chão mexer. Isso todo mundo que experienciou o terremoto que eu tive contato, todo mundo sentiu o chão tremer. Ou tremer e às vezes eu senti o chão fazer isso. Eu não sei se porque mexeu com o meu equilíbrio, mas eu Aham. sentia que depois disso eu tava me sentindo muito mais desequilibrado, porque eu tava andando e literalmente eu sentia que eu tava fazendo isso. Embora eu tivesse normal, o chão tivesse normal, entendeu? Então, no terceiro dia tinha uma mobilização muito grande já. Uhum. Muita gente de vários lugares, de vários países também. Então, me conta um pouquinho o que que você testemunhou dessas pessoas que estavam diante desses prédios que colapsaram, né? Eh, claro, deve ser uma cena muito chocante, mas além de tudo, tinha também o fator frio que você mencionou, Uhum. e eu imagino que também devesse haver algum tipo de nesse tipo de evento costuma haver algum tipo de corrente, né, de solidariedade, de pessoas se ajudando, de pessoas atuando para ajudar as equipes de resgate. O que que você testemunhou nesse terceiro dia conforme você caminhou? Então, a gente estava caminhando para poder buscar comida, porque nesse Uhum, lugar do alojamento eles estavam distribuindo comida. Então, aqui tinha um prédio com as pessoas escavando e aqui tinham várias pessoas assistindo, esperando para encontrar parentes. uhum, E aí perguntava para a equipe, e lá na parte do alojamento mesmo, eram pessoas fazendo fogueira, pessoas recebendo sopa, recebendo comida e assistindo também. Tava todo mundo parado. E tinha uma coisa interessante que eu acabei nunca falando sobre isso porque eu não lembrava, eu lembrei agora. Ah, era o silêncio. Porque todo mundo tá aqui falando muito, criança correndo, mas quando uma pessoa da construção fazia um sinal, todo mundo se calava. para tentar Porque, ouvir. é, isso foi muito estranho, foi muito impactante. Porque a primeira vez estava todo mundo falando do nada. E aí você espera. E é aquela ansiedade, será que vão encontrar? Será que não vão encontrar? É uma pessoa, não é? Aí eles vão e dão outro sinal, dizendo que não acharam. Porque todas as vezes que eu estava lá, eles não acharam ninguém. Foram as 3 Uhum, vezes que o sinal foi dado, não encontraram ninguém, e aí todo mundo começa a conversar de novo. E aí você sente aquele peso triste, uhum. porque não encontrou ninguém. Estava difícil conseguir comida, ou essa rede de apoio, conseguiu abastecer os sobreviventes, enfim, entregar comida? Vocês tinham como ter acesso? Em Adana, você ainda conseguia pedir em alguns lugares comida, assim, 3, 4 lugares ainda estavam entregando. Depois de uns dias abriu o supermercado, porque a situação não foi tão crítica. Em Antáquia, as comidas e os alimentos, os primeiros dias, não estavam chegando, Uhum, porque as pistas estavam totalmente destruídas. uhum, Então, a Dana estava recebendo toda a ajuda e passando ajuda para as outras cidades, porque foi uma cidade que sofreu, mas que não sofreu tanto. Então lá as pessoas estavam conseguindo comer, a gente estava pegando comida, porque a gente não sabia se a gente ia trabalhar, quanto tempo a gente ia ficar, se a gente ia ter dinheiro suficiente ou se a gente não ia ter dinheiro. E mesmo assim a gente não pegou comida todas as vezes, era uma, 2 vezes, eles iam deixar no dormitório também. Então assim, uhum. tinha uma rede de mobilização muito boa, não faltou comida lá, as pessoas estavam bem alimentadas, estavam bem servidas, mas assim, o que eu escutei das outras cidades era isso, é que as pessoas estavam morrendo de frio e de fome, porque não tinha Uhum. cobertor, não tinha roupa, e as comidas e os recursos estavam demorando de chegar lá. Você, que distância mais ou menos é a Dana para essa outra província que foi mais afetada, que você mencionou? Pronto, Hatay, né, é a Hatay, cidade, isso, Antáquia, a província que eu estava morando. certo, De Adana para Antáquia, você demora 3 horas e meia de ônibus. tá. Então, mesmo assim, teve um efeito de 26 prédios no chão, né, não é uma Não, coisa que isso é que eu decidi sair de Adana, na noite que eu decidi sair de Adana, mais 4 caíram. Porque aham. teve um tremor de 4,9, que é um aftershock. E aí os prédios, como eu te falei, a gente andava pela cidade, a gente via muito prédio rachado, perto de colapsar. Aí eles caíram.
E Isso você na noite. saiu você saiu de Adana para ir para onde? Então, o que acontece? Quando eu sofri o terremoto, eu entrei em contato com a embaixada. Uhum. Falei, tem algum plano de retirada de brasileiro? Porque eu tava muito assustado. Aí eles mandaram mensagem, olha, Guilherme, você não tá numa zona tão de risco, a Dana foi afetada, toma cuidado, mas agora a gente tá tentando ver a situação dos brasileiros que podem estar embaixo desses escombros, em lugares e regiões mais afetadas. Eu falei, tudo bem. Aí depois eles me notificaram, olha, Guilherme, vai ter um voo da FAB, das Forças Aéreas Brasileiras, retirando o brasileiro da Turquia. Você quer vir? Primeiro eu aceitei. Sim, eu vou. Tava muito aterrorizado. Aí no quarto dia, eu fui, junto com os meus amigos e um amigo turco, ajudar essas pessoas. Hum. Então eu dei comida, eu dei sopa. No terceiro dia ainda, a gente estava andando, como eu te falei, eu fui buscar o colombiano no acampamento, na tenda, e na volta a gente começou a escutar de um prédio barulho de coisa caindo. Tá, tá, eu tenho esse vídeo. Tá. E eram malas, cobertores, roupa, tudo que uma mulher no quinto andar mais ou menos do prédio conseguia jogar pro chão. E no chão, pessoas pegando as coisas, retirando. Porque o prédio estava totalmente rachado e ela estava jogando para poder tentar salvar alguma coisa. E aí, eu e os meus amigos, a gente deixou nossas malas e foi ajudar a tirar. Então, com risco ali do prédio cair, mas a gente foi lá, ajudou a tirar as coisas. Na hora Aham. que a gente parou, uma das moradoras do prédio que estava tirando as coisas, não sei bem a história dela, mas acredito que ela tinha casa lá, ela começou a chorar. Do nosso lado. E a gente sem saber muito bem o que fazer. E aí a moça que estava no quinto andar desceu e foi se juntar com a gente. E aí vocês pegaram essas coisas e distribuíram, imediatamente as pessoas vinham pegar? Como é que foi? O que se fez com esse material? Então, você fala o material. Não, a gente estava tirando coisa da casa de alguém. E levou Isso. em segurança. Então a gente juntou essas coisas e eles iam levar para o alojamento. Eles iam Porque levar, não era para isso doar, era deles. eles estavam Uhum. tentando salvar os bens materiais deles. Deles, entendi. Isso. E em relação a como eu saí de lá, então, como eu te falei, eu fui ajudar no quarto dia, dei comida, distribuí e tal. Eu tava me sentindo bem por poder estar ajudando aquelas pessoas e fazendo alguma coisa. Uhum. E na noite de sábado eu. Desculpa. Na noite desse dia, que eu acho que era sexta, eu falo, não vou pra embaixada. Embora. Uhum. Vou ficar aqui. Veio até uma entrevista também que eu falo, não, vou ficar aqui, vou ajudar essas pessoas. E aí eu saio de noite com um amigo turco. A gente não tinha saído com ele ainda pela rua e ele começa a falar, olha, não anda por aqui porque esse prédio pode cair. Não anda por aqui porque esse prédio pode colapsar. Sabe o prédio perto do McDonald's? Pode cair. A gente entra para poder comprar, os meninos queriam comprar cigarro, né? Porque eles fumam lá, eles fumam muito, inclusive, eu não fumo. E aí o prédio mesmo tava todo quebrado, a gente dentro. E aí eu falei, gente, vamos sair logo, porque eu tô nervoso. E aí, nego esse voo e quando vou, aí eu vou dormir, com a certeza ainda de que eu vou permanecer em Adana. E a minha família toda muito preocupada, todo mandando eu voltar, toda hora. Eu falei, gente, mas aqui, eu tenho um amigo aqui, eu fiz família, eu lutei muito para poder encontrar minha vida na Turquia, e eu tava encontrando lá em Adana. Adana foi uma cidade que foi muito carinhosa comigo. Em Antáquia eu tive experiências muito difíceis, Uhum. saí, consegui me ver em Adana, me encontrar em Adana. Então, para mim, deixar aquela cidade, aquelas pessoas, os meus amigos, foi e tá sendo muito difícil. Uhum. Então, eu acordo com a mensagem de um amigo meu colombiano, que é um dos meus amigos, um dos meus melhores amigos da Turquia, assim. E aí ele, o Julian, e aí ele manda mensagem pra mim assim: tem certeza que você vai cancelar esse voo? Que você não vai voltar? E eu acordei com uma sensação muito estranha de: será que eu, a longo prazo, eu não vou ficar sem dinheiro aqui na Turquia e vou ter, acabar virando mais uma pessoa? Será que eu vou conseguir realmente ajudar efetivamente mais do que eu não vou atrapalhar? E não já tá bom de voltar e dar esse sossego pra minha avó, pra minha família que tava querendo que eu voltasse a todo tempo? Aí eu penso muito sobre essas coisas e faltando 3 horas para pegar um ônibus de Adana para Ankara, que é a capital de, da Turquia, eu decido ir. E aí eu mando mensagem, tem como ir ainda? Ela fala, tem. Só que é daqui a 3 horas. Você tem que ficar pronto. Aí eu fui comprar mala, fazer mala, para poder voltar. E aí eu pego o ônibus, a gente vai para Ankara, isso sábado.
A, a gente chegou aqui, eu não tô muito perdido nas datas, mas eu acho que a gente Imagina. chegou em segunda de madrugada, não foi? Não, domingo de madrugada. Uhum. É. Então isso foi sexta, eu acho. Sexta a gente sai de Adana pra Ankara, dorme em Ankara de madrugada, já era o sábado de madrugada, a gente dorme em Ankara. Quando a gente acorda, aí a gente vai pegar o voo. E, e aí no voo, sentado no voo, eu recebo a primeira notícia de uma pessoa que eu conhecia que morreu. Porque até então, todos os meus amigos de Antáquia estavam vivos. Mas aí eu recebo assim, uma coisa que cortou muito meu coração, que foi uma foto da minha aluna que eu tive em Antáquia. 3 meses atrás, menos de 2 meses atrás, eu dei aula para ela. Tinha De 6 anos de inglês, idade, né? de 6. inglês. 6 anos de idade. Morreu ela e os pais. Eu Ela lamento muito. vivia, ela vivia brigando comigo porque assim, eu sou brasileiro, falo português e eu não sabia pronunciar o nome dela. O nome dela eu falava sempre Ásia. E aí ela toda vez falava, meu nome é Ásia, Ásia. E ela era uma das minhas alunas assim que eu mais gostava. Ela era muito esforçada, tinha 6 anos de idade, se esforçando para poder falar inglês. E aí eu no voo da FAB recebo essa notícia que ela tinha falecido. Depois que eu cheguei aqui na minha cidade, eu já recebi o nome de outros 5 alunos. Os 5 alunos de que você teve notícia, os 5 eram crianças? Todos crianças e todos morreram com suas famílias. Todos em Antáquia. Todos em Antáquia. Dos meus alunos de Adana, graças a Deus, eu não ouvi nada. Mas os de Antáquia, 5 morreram e ainda tem muita gente desaparecida também. Eu sinto muito, Guilherme, por isso. Como é que estava você, né, com essa notícia logo antes do voo? Mas esse voo, quem estava nesse voo com você? Qual era o clima das pessoas? Quem eram esses? Eram todos brasileiros vindo para o Brasil? Teve estrangeiros? Conta um pouquinho o que foi o clima desse voo. O voo foi muito bom, porque todo mundo estava fazendo de tudo para se distrair e esquecer do que estava acontecendo. Eu Uhum. fiquei triste quando eu recebi essa notícia. A Ásia não saiu da minha cabeça até hoje. Toda vez que eu vou dormir, eu ainda penso, lembro do vídeo que eu tenho dela, lembro das fotos que eu tenho com ela. Mas sempre fica esse misto de sensações, sabe? Eu fico muito triste por tudo que tá acontecendo e fico feliz por estar vivo. Por estar tendo a oportunidade de recomeçar, enfim, de seguir e ir atrás dos meus sonhos. Então lá no voo, eu acho que eu passei assim umas 3 horas na minha, calado, quando eu recebi essa notícia. Mas os meninos estavam dando entrevista, brincando, falando, vocês vão sentir, estavam sentindo saudade de coxinha. Enfim, a gente tava sempre tentando se distrair para deixar as coisas mais leves. A própria FAB tava tentando fazer isso. Eles levaram a gente para conhecer a cabine do piloto, de 2x2. Então a gente ainda conseguiu ter essas experiências na sensação de tentar não pensar no que estava acontecendo e no que aconteceu. Mas é Uhum. inevitável. O avião dava turbulência, as pessoas acordavam com medo de ser terremoto. Uhum. E a gente sofreu muita turbulência. Sobre a tripulação, eram maioria brasileiros, eu acho que eram 10 brasileiros, 2 colombianos que eram meus amigos, que eu ajudei a informação de que o voo estava levando latinos também a chegar neles, porque uma era uma amiga minha colombiana que queria ir embora e a embaixada falou que não tinha recurso para tirar ela, e o outro era esse amigo colombiano que eu fui buscar e que estava junto comigo. Ele falou que ele ia embora se ele fosse comigo, se eu fosse. Se eu fosse, Uhum. ele ia. Então quando eu decido, ele decide também. Aí tinha um casal sírio que tem 2 filhas que são brasileiras. Tinha uma mãe brasileira com a sua filha. E o marido dela é turco, mas ele fala português porque, se eu não me engano, ele morou 10 anos em São Paulo. Uhum. E tinha uma moça que mudou pra Síria pra morar com o marido é sírio. A casa deles foi bombardeada. Uhum. E aí eles mudaram pra Turquia e eles perderam tudo com o terremoto. Então também foi um momento em que eu comecei a ter dimensão do que estava acontecendo. Porque, como eu te falei, por causa da língua, essa informação não chegava em mim. Então você começa a escutar os repórteres falando: estamos com os brasileiros que sofreram um dos maiores desastres naturais do século. E aí eu começo a entender aonde que eu estava, o risco que eu sofri
e o que estava acontecendo. E aí você começa a escutar relatos de pessoas, assim, relatos absurdos, que viu a casa toda desmoronando, a menina brasileira que se jogou em cima da filha para poder, ela pensando, pelo menos se cair alguma coisa vai cair em cima de mim, não em cima da minha filha. Então você fica sempre nesse nicho. Até agora eu tô metade, metade. Eu tô muito feliz de estar aqui, de estar bem, de ter abraçado minha família, de ter abraçado meus amigos, mas eu tô muito triste, porque eu tô Claro. deixando parte da minha família lá também. Eu fiz muitas amizades, pessoas que salvaram a minha vida, porque foi muito difícil para mim conseguir ficar bem lá na Turquia. Foi depois que eu mudo pra Adana, depois que eu mudo pra Adana que eu começo a me sentir pertencente, de Me alguma conta forma. um pouquinho da tua história, o que que você foi fazer lá, enfim, agora indo para o começo, né? E também, na medida do que você conseguir, me contar um pouquinho do que é essa cultura do povo turco, inclusive ao lidar, né, com uma tragédia dessa proporção. Então, o que que você conseguiu identificar de um jeito muito próprio daquele povo de lidar com essa situação? Bom, eu sonho com intercâmbio desde os meus 17 anos de idade. Que idade você tem? Eu tenho 22. Então, desde os meus 17 anos de idade, eu sonho com intercâmbio. Eu e minha mãe, a gente sonhava junto que um dia eu conseguiria ter essa experiência. E eu, na verdade, queria ter feito a faculdade de artes cênicas, né? Mas eu não pude sair da minha cidade para poder fazer. Então eu tinha duas primeiras opções, era artes cênicas ou letras português. E aí eu entrei para letras português e sempre apaixonado, eu entrei para letras não para estudar só o português. A minha paixão, eu tenho várias paixões, né? Mas uma das minhas paixões é estudar as relações entre as línguas. Uhum. Estou muito interessado nisso, nessas questões de bilinguismo e etc. Então, eu entrei na faculdade e eu comecei a ganhar bolsa do governo para dar aula pelo PIBID, que é o programa de iniciação, de incentivo PIBID, Programa de Iniciação de Bolsas de Docências. Basicamente, o governo paga a gente para a gente dar aula, começar a dar aula numa escola, e depois Uhum. eu passei por residência pedagógica, que é como se fosse uma residência médica, mas são os professores mesmo. Então a gente continua indo para a escola dando aula. E nesses dois programas eu ganhava a minha bolsa de R$ 400 e aí eu juntei. Eu falei com a minha família, eu falei, gente, eu posso pegar esse dinheiro e juntar para fazer meu intercâmbio? Eles falaram, pode. Então eu comecei a juntar todos os R$ 400. Por 4 anos e meio eu juntei. Eu deveria fazer o intercâmbio em 2020, com a primeira bolsa do PIBID só. Juntei, ia fazer o intercâmbio para o Canadá, estava tentando fazer com o Rotary e veio a pandemia. Tudo parou. 2022 tudo volta ao começo, ao normal, e aí eu tento fazer de novo o intercâmbio, mas para fazer pelo Rotary você tem que estar na universidade. E em agosto de 2022 eu terminei a universidade. Uhum. Aí eu vou para a Turquia para uma outra organização. E aí eles me apresentam algumas opções. Dentre as opções, a Turquia era melhor, porque era mais perto da Europa, para eu viajar para a Europa se eu quisesse. Era que tinha a cultura mais parecida com o Brasil, assim, de pessoas calorosas, que eu digo. Uhum. E as minhas outras opções eram Marrocos, Egito. E eles também não misturam lei com religião, que era um fator muito importante para mim. Uhum. Então, eu decido ir. Antes de chegar na Turquia, eu fui para Portugal e fui na França para conhecer. Eu também não conhecia, era a minha primeira viagem internacional, na verdade. Você E, só não mencionou de qual cidade você é. eu sou de Parnaíba, Piauí. Então, Uhum. eu saio do Piauí, vou pro Rio de Janeiro com os amigos, a gente curtiu o Rock in Rio juntos. Uhum. Aí eu saio do Rock in Rio, vou pro Rock in Rio também porque eu passei em outra bolsa de monitoria no último período da faculdade, eu juntei. Então, saio do Rock in Rio, vou para Portugal, passo uns 3 dias, vou para França, passo mais ou menos uma semana e meia com a minha amiga lá na França, e daí eu vou para Turquia. E eu chego em Antáquia, tive muitas experiências conturbadas em Antáquia, porque em Antáquia ninguém falava inglês mesmo, era só turco ou árabe, então eram as pessoas do meu convívio na, no colégio, e pronto, se eu quisesse sair na rua e encontrar uma pessoa para fazer amizade, eu não conseguia. Então eu fiquei isolado, linguisticamente, fisicamente mesmo, ah, aprendendo a lidar com as questões de morar sozinho pela primeira vez, porque era a minha primeira vez deixando a casa dos meus pais,
aprendendo a lidar com a primeira experiência de trabalho também, e eu aprendendo a lidar com a experiência conflituosa, porque a minha chefe, ela é uma pessoa muito problemática, minha antiga chefe, ela não gostou de mim nem da outra intercambista, então a gente escutava muitas coisas que magoavam mesmo, vão deixar um pouco de trauma pro resto da nossa carreira profissional, tanto meu quanto da minha amiga marroquina. Então eu tava vivendo esse turbilhão de coisas, tudo ao mesmo tempo. Passei por um término de relacionamento também. Dentro disso, meu primeiro término de um relacionamento de 2 anos. Então Antáquia tava, pra mim, tava muito ruim, tava muito difícil mesmo continuar lá. E aí quando eu saio pra... E nesse período até eu tava escrevendo um livro sobre essa experiência, né? Certo. Eu tava fazendo um livro, eu tava indo trabalhar, e toda vez que eu ia, que eu tinha um tempinho, eu escrevia alguns capítulos, e que a minha intenção agora é terminar, né? Porque agora eu tô meio que sem ter muito o que fazer, porque meu plano era ficar lá por um ano, até setembro do ano que vem. Então agora minha vida deu uma virada, e eu acho que uma das formas de ajudar do que eu passei, do que aquele povo tá passando, e de voltar e continuar chamando atenção para aquele lugar, é publicando e falando um pouco dessa experiência. Porque o livro que eu estava escrevendo não fala só sobre isso, mas o que eu já estava falando antes é sobre como é complicado pra gente se encontrar num país que não é o nosso. Uhum. Uhum. Quando a gente deixa de ser brasileiro e passa a ser outro. A gente lá fora, em qualquer lugar que você for, você sempre é um outro. Você nunca é dali. Você sempre é outra pessoa que veio de um outro país. Enfim, então eu tava no meio desse turbilhão de coisa. Eu e a outra, a estagiária, a gente teve desentendimento com a escola e acabou que a gente conseguiu mudar pra Dana. E em Adana eu já tinha amigos inclusive que falavam português, porque esse meu amigo colombiano, ele sabe português também. Então eu já Uhum. tinha muitos amigos, eu tinha amigos de Moçambique. Lá eu tava começando a me sentir apoiado e que eu conseguia ir pra algum lugar, que eu conseguia me ver e me enxergar lá na Turquia também. Porque a Turquia, o povo turco, ele é um povo muito, muito caloroso. Eles ajudam. Você não sabe turco, eles vão te ajudar. Você não sabe turco, eles não sabem inglês, eles vão te ajudar. Aham. E Então, como é... pode falar. Não, eu ia te perguntar como é que isso se traduziu no momento do terremoto, na noite em que você foi para a rua, naquele segundo terremoto, as pessoas estavam só desnorteadas, estavam tentando se ajudar, como é que você sentiu a cultura turca ali nesses momentos mais graves? Tava todo mundo se ajudando. Essa é a verdade. Se eu precisasse comer, e lá no primeiro momento que não estavam me distribuir comida, me davam comida. Das casas que eles tinham comprado. O povo turco é muito assim. Naturalmente. Então ali você só vê as pessoas se ajudando e se Uhum. ajudando. E se você precisasse de um lugar para poder dormir, eles vão te dar um lugar para poder dormir. Então era aquele espaço de não vou deixar ninguém para trás. E o que eu puder ajudar, da forma que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então era sentir mesmo que todo mundo lá estava preocupado com todo mundo. Uhum. Você pensa em voltar para lá? Penso, para falar a verdade, penso porque eu demorei muito para me afeiçoar com a vida na Turquia, mas eu vim para cá afeiçoado. Eu tô sentindo saudade da comida de lá, eu tô sentindo saudade dos meus amigos. Então, não sei quando, como, porque como eu falei, eu tenho que planejar minha vida, não tava esperando por isso agora, tanto financeiramente como psicologicamente, mas eu tenho muita vontade de voltar porque eu deixei pessoas muito importantes para mim. Eu chorei quando eu fui me despedir do pessoal do meu trabalho, porque eu adorava o meu novo trabalho. Eles foram super, super, super acolhedores comigo. Era um espaço que eu sentia que eu podia realmente me desenvolver, porque um dos motivos de eu fazer esse intercâmbio era eu batalhei muito na minha graduação. Uhum. Então, eu queria primeiro ter uma experiência de ensino internacional, ver como as coisas funcionam lá fora e melhorar o meu inglês. Então eu falei, vou me jogar numa cultura que eu vou precisar usar meu inglês, porque se eu não usar o inglês, nada vai acontecer. E eu sei dar aula, então quando eu apliquei para vaga, era isso que eu falava, eu sei dar aula de português, de língua portuguesa, mas eu sei dar aula e eu sei o inglês. Então eu tava indo lá para poder aprender também sobre as didáticas de como dar aula de inglês e tudo mais. Então eu fui para ver essa experiência, vivi, mas infelizmente foi interrompido, né? O meu plano era realmente ficar um ano por lá e eu tava começando tudo na experiência estava começando a ser mais leve antes do terremoto. Você está conseguindo dormir? Hoje foi a primeira noite.
que eu dormi. Eu dormi de 10 horas da noite até 7 da manhã. Mas hoje foi a primeira noite. Ontem eu não consegui dormir e nos dias que eu tava na Turquia eu dormia 4 horas, 5 horas, e você acorda assustado e você dorme aquele sono que você não descansa. Uhum. Você acorda mais cansado do que quando você foi dormir. Guilherme, eu agradeço muito o teu depoimento. Enfim, te desejo toda a sorte aí nesse teu retorno e no contato com as pessoas que estão lá ainda. Eu não sei o quanto você está conseguindo falar com os teus amigos. Eu imagino que as pessoas que não estão ali no centro, né, principal do que aconteceu, estejam com contato mais tranquilo, né? Você tem conseguido falar com os teus amigos lá? Tenho. Eu até hoje estava falando com eles, assim, o pessoal do intercâmbio que não voltou, porque muita Uhum. gente voltou, mas algumas não. Tô falando com meus amigos até que ficaram em Antáquia, porque agora eles estão conseguindo falar mais, que todos os meus amigos que estão em Antáquia são turcos mesmo. E quando eu Uhum. falei que ia voltar pro Brasil, todo mundo falou, volta. Volta porque a gente tá com os nossos parentes mortos. A minha amiga mandou um áudio. A gente não sabe como a gente tá vivo. Isso em Antáquia. Todas as casas estão a ponto de colapsar e nossos parentes estão todos mortos. Eu acho que agora o mais seguro e o mais prudente para você é voltar. Até porque eu não sei como é que o país vai ficar economicamente. Como eu te falei, tinha medo de ser demitido, de ficar à deriva lá e ser mais uma pessoa para ser ajudada ao invés de ajudar. Boa sorte, obrigada pelo teu depoimento e espero que você consiga manter esse contato e se recuperar disso tudo que aconteceu. Muito obrigada. Obrigado, Flávio.